cruciais aqui no estudo das funções quadráticas. O primeiro delas, o primeiro desses momentos é justamente o estudo das raízes. Quer dizer, você tem uma cara, você tem uma função, a função lá do segundo grau, f de x, ou y em função de x, e é sempre dada por essa cara aqui, ax quadrado mais bx mais c. Então essa é a cara. Fazer a interpretação ou estudo das raízes é obter os valores de x que fazem com que essa expressão seja igual a zero. Fizemos alguns exercícios logo um pouquinho antes aí na aula anterior, né? Agora, pessoal, o movimento seguinte que eu acho fundamental é obter a lei de formação a partir de dados que fazem com que você ache, né, ou te dê condições, aí, dados suficientes para que você tenha condições de achar a lei. E achar a lei de formação, pessoal, é nada mais, nada menos que achar os coeficientes A, coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é conhecido como coeficiente dominante, e depois você vai ver que ele vai dar justamente a interpretação do gráfico da função, dessa função com a parábola de concavidade para cima ou para baixo. E esse coeficiente C, gente, é o coeficiente independente. E aí eu falei para vocês na aula anterior que quando você oferece o valor da função, ou seja, a imagem, quando x é igual a zero, é o próprio coeficiente C. Normalmente, pessoal, o exercício, quando ele quer facilitar um pouco as contas, ele te dá esse valor. Porque nesse caso aqui, como são 3 coeficientes, em geral, o problema vai te dar 3 informações, que é exatamente o caso aqui desse exercício. No caso de uma função do primeiro grau, você pode observar que normalmente sempre vai dar 2 informações, porque lá só tinha 2 coeficientes, aqui agora são 3. Então esse problema ele torna-se um pouco mais trabalhoso nesse aspecto. Então, para facilitar um pouco mais, é muito comum o pessoal te dar a imagem, que nesse caso é a altura, quando x é igual a zero. Está aqui o coeficiente C, de graça para vocês. O coeficiente C é igual a 1,1. Então, na verdade, vamos trabalhar alguns exercícios para mostrar para vocês como obter de forma rápida os coeficientes A, B e C em casos variados. Nesse aqui, diz-se o seguinte, gente. Durante um torneio paralímpico de arremesso de peso, um atleta teve seu arremesso filmado. Com base nas gravações, descobriu-se que a altura y, aqui então a altura y, do peso em função da sua distância horizontal, a distância de afastamento horizontal do peso, era dado, gente, cuja medida ele chamou de x, medida em relação ao ponto de lançamento. Alguns valores das distâncias e da altura são fornecidos na tabela a seguir, seja y igual a x quadrado mais bx mais c, a função que descreve a trajetória parabólica, ou seja, uma função do segundo grau, gráfico de uma parábola do peso. Aqui, gente, olha nessa figura, dá para ver bem qual é a situação. Ela vai arremessar o peso vai subir e depois vai o quê? Descer. Então, nessa trajetória, o que ele deu, quando ele fala para você que x, olha lá, x é a distância na horizontal em relação ao ponto de arremesso, e y é a altura. Então, a altura desse peso em relação ao solo. Então, quando x é igual a zero, o valor da altura y, gente, é 1,1. Pronto. Ele acabou de falar para vocês qual é o coeficiente C. O coeficiente C, nesse caso, é exatamente igual a 1,1. Que é exatamente a altura, o ponto inicial, a altura inicial, ponto inicial de arremesso do objeto. Então, 1,1 metros. Então, é exatamente o coeficiente C. E é isso que ele significa. Ele, digamos, é o ponto inicial, é o valor inicial, que é exatamente esse interceptor aqui, ó, da parábola, né? A gente vai fazer esse estudo mais detalhado com relação à parábola. Aí, pessoal, ele pede os coeficientes A, B e C na letra A do problema. Bom, o coeficiente C já foi obtido. Acabou. Já era. Né? Então, agora precisamos determinar os coeficientes A e B. Bom, então a minha função agora, pessoal, vocês podem observar que ela já tem essa seguinte cara. Ax quadrado mais bx mais 1,1. Por que 1,1? Porque o coeficiente C já foi obtido. Aí vocês podem observar que
nós temos quando x for igual a 1, o y igual a 2. Quando x for igual a 1, quando x for igual a 1, nós temos que y é igual a 2. Olha lá, quando x for para o metro, o y é 2. Tá vendo? Isso que está acontecendo. Substituindo na minha lei, o que eu vou ter? No lugar do y, eu vou colocar 2 é igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 1,1. Pessoal, esse 1,1 vem para cá. Vou fazer direto, ó, 2 menos 1,1 vai ficar 0,9. A vezes 1 dá A, B vezes 1 dá B. Ou seja, pessoal, eu obtenho uma equação que diz que A mais B, o coeficiente A somado com B, é 0,9. Você pode observar que só com essa equação não há como obter os valores de A e de B. Beleza. Só que para obter isso, ele te deu outro ponto. Ou seja, quando x for igual a 2, ou seja, quando x aqui for igual a 2, o y, quer dizer, a altura, é 2,7. Então, quando x é igual a 2, o y é igual a 2,7. Então, pronto. Substituindo lá na lei de formação, y 2,7. Então, só acompanhar aí. 2,7. A que multiplica 2 ao quadrado. A que multiplica 2 ao quadrado. Mais B que multiplica 2. Tá lá. B que multiplica 2. Mais o coeficiente C, que é igual a 1,1. Pessoal, como aqui dá para ver que vai ficar faltando espaço, então vou fazer mais direto. Quadrado de 2 é 4, vezes A, 4A. Só vou virar. 2 vezes B. Isso aqui é igual a 2,7 menos 1,1. Ele vem aqui para o outro lado negativo. 2,7 subtraído de 1,1 vai passar para o outro lado. Vai ficar 1,6. Pessoal, você pode observar que dá para simplificar essa equação tudo por 2. 4A dividido por 2, 2A. 2B dividido por 2 é B. E 1,6 dividido por 2, 0,8. Então, tá aí. Né? Nós temos, então, pessoal, duas equações. Dá para achar os valores de A e de B? Tá sim. Pessoal, para quem quiser depois tirar um print da tela, tá aí. Eu vou juntar essas duas equações aqui em cima por falta de espaço, obviamente. Né? Juntando aqui. Observe que são duas equações. Quais são elas? Aquela que diz que 2A mais B é igual a 0,8 e a que diz que A mais B é igual a 0,9. Aqui. Então, duas equações, duas incógnitas, solução na certa. Acabou. O problema já era. Só falta agora resolver. O método mais prático disso aqui, gente, subtrair uma da outra. Que B menos B vai zerar. Então, fazer um métodozinho aditivo, que é um método mais direto aqui, pessoal, ainda respondendo o item A, viu? Vou colocar aqui o item A ainda. 2A menos A, A. B menos B, some o B. 0,8 menos 0,9, menos 0,1. Você pode observar que isso está bem coerente com a situação. Para quem se lembra, né? A função quadrática, a função do segundo grau aqui, gente, cujo coeficiente é negativo, a parábola tem concavidade para baixo, a boca dela aqui, a abertura dela para baixo. Então, ó, certinho, tudo batendo perfeitamente. Qual é o valor do coeficiente B? Olha, gente, coeficiente B é só substituir aqui, ó, menos. Você pode substituir em qualquer uma das equações, substituir na mais simples, obviamente, né? Essa daqui é a mais simples, olha lá, 0,9. 0,1 negativo, passa para o outro lado positivo. Gente, o coeficiente B é 0,9 mais 0,1, 1. Então, o coeficiente A menos 0,1, coeficiente B, pessoal, 1, e o coeficiente C, 1,1. Ou seja, a trajetória, pessoal, essa trajetória aqui, ó,
y em função de x é dado por essa lei aqui, ó, menos 0,1 x quadrado mais x mais 1,1. Observa que esse 1,1 é exatamente o ponto inicial aqui, ó, o coeficiente c. Então, está aí a lei de formação, que é justamente a curva que dá a trajetória desse objeto arremessado. Beleza. Letra B do problema, gente. Ele pediu o seguinte: calcule a distância total alcançada pelo peso. Bom, esse peso foi arremessado aqui, ele veio até aqui. Gente, ele quer saber a distância do ponto de arremesso até o ponto de chegada. Então eu preciso saber qual a abscissa desse ponto aqui, gente. Mas esse pontinho aqui, esse valor aqui de x, é onde o y é zero. E onde o y é zero, pessoal, é justamente onde y é zero, é aquele estudo, justamente retoma aquele estudo do quê? Das raízes. Está aí, ó, de novo, o porquê da gente pegar e estudar raízes. É importante nesse aspecto. Olha, gente, igualando a lei de formação a zero, então vai ficar menos 0,1 x quadrado mais x mais 1,1, que é igual a zero. Pessoal, observe que os coeficientes A, B e C originais, eu sempre gosto de usar essa palavra, originais, era o coeficiente A menos 0,1, coeficiente B igual a 1, coeficiente C 1,1. Agora observe bem que a equação está aqui. Para essa equação ficar mais simples, aqui aparecer coeficientes inteiros, eu vou multiplicar, gente, por menos 10. Por que menos? Porque esse coeficiente aqui nesse lugar, no lugar que fica encostadinho com o x quadrado, vai ficar positivo. Então, de tal sorte que as contas fiquem mais simples. Então vamos multiplicar todo mundo, gente. Todo mundo por menos 10. Olha, menos com menos dá mais. Então vai ficar aqui x quadrado. Menos com mais, ou mais ali com menos, vai ficar menos 10x. Menos com mais, vai ficar menos 11. Galera, observe que agora nós temos uma equação que não é mais aquela com aqueles coeficientes originaizinhos. Coeficiente A aqui 1, coeficiente B menos 10 e coeficiente C menos 11. Então, vou destacar esses coeficientes aqui, que não são os originais. A igual a 1, B igual a menos 10 e coeficiente C igual a menos 11. Não são os originais, mas vão servir bem aí para a gente, para que a gente possa calcular as raízes. Mais prático, porque aí olha só, delta B ao quadrado, o quadrado de menos 10, 100. Gente, menos 4ac. Menos com menos dá mais. 4 vezes 11 dá 44. Então, delta, pessoal, 144. Os valores de x que zera essa função, então, se zera essa, vai zerar essa aqui também, né? Então, são iguais esses valores. É menos b, que é 10, menos com menos dá mais ou menos, raiz quadrada de 144, todo mundo conhece, é 12, sobre 2 vezes a. Pessoal, você vai conseguir um x', 10 mais 12, 22, dividido por 2, 11 metros. X duas linhas, gente, 10 menos 12, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Aí você fala, até menos 1 metro. Na situação, problema lá, gente, não faz sentido. X tem que ser positivo. Então, nesse caso, esse valor você vai fazer o que com ele? Vai descartá-lo. Não há utilidade desse valor. Então, qual é o valor de x que oferece a distância do ponto de arremesso, a distância do ponto de arremesso até aqui, que é o alcance, aqui que o pessoal chama na física, chama de alcance, que é exatamente 11 metros. Né? É a outra raiz. Então, na verdade, a resposta do item B calcula a distância total alcançada, né? O alcance, olha lá, ó, o termo alcance, pelo peso, 11 metros. Questão show de bola.